e hoje no Sala de Entrevistas estamos recebendo o prefeito Fábio Branco. Para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não segue o nosso Instagram é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também é só seguir o arroba que está aqui embaixo. Seja muito bem-vindo, prefeito. A alegria minha estar mais uma vez aqui e nesse horário especial a gente poder fazer um bate-papo aí, poder conversar um pouco mais da cidade, da nossa vida. Uma alegria estar contigo aqui. Prefeito, como começou a tua trajetória na política? Bom, começou muito ainda um envolvimento não numa política partidária, mas sim numa política de defesa aos pescadores, que foi junto com meu tio, né, que ele era presidente da colônia de pescadores. Comecei na atuação na colônia de pescadores, colaborando e ajudando de todo o apoio aos pescadores, né, seja na parte social, seja na parte técnica, né, de muitos projetos que o Wilson Branco colocou, seja como presidente da colônia, presidente da federação, presidente da confederação. Então, todo esse papel iniciou nesse envolvimento. Foi uma consequência o Wilson Branco entrar na vida política partidária, né, sendo vereador, depois sendo deputado e depois sendo prefeito. Com o seu falecimento, né, eu entrei aí sim para concorrer à eleição e virei prefeito em 2000, no ano de 2000. Eu tinha acabado de completar 29 anos, né, com esse desafio, né, de uma cidade pela frente, dar continuidade ao trabalho do Wilson Branco, que era realmente um desafio enorme, porque um carisma, uma inteligência, uma facilidade de comunicação e um prefeito que foi tão bom, que mesmo com seu falecimento, eu que não tinha muito, assim, as pessoas não me conheciam muito, votaram muito mais pelo trabalho do Wilson Branco que no próprio Fábio Branco, mas dei continuidade, né? Então hoje estou aqui, estou no terceiro mandato, é um pouquinho, de maneira bem rápida, né, o início das minhas atividades políticas, partidárias, mas como eu disse, nós entramos mais ainda para um lado social, uma política de sindicato e principalmente em defesa aos pescadores de Rio Grande. E como foi a tua infância aqui em Rio Grande? Não, foi ótimo, né? Eu digo que eu sou abençoado por Deus, né? Deus está me dando muitas oportunidades na minha vida e eu tento honrar e tento trabalhar sempre de maneira correta, porque, como eu digo, seja na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, né? Eu tenho um orgulho enorme, né, de ter o meu pai, né, o seu Orocildo, que se chama, mais conhecido por Loloca, como a minha mãe, a dona Nilza, que nós tivemos, assim, uma vida tranquila, né, mediana, mas com tudo aquilo que realmente talvez uma família estruturada precise. Sempre tive boas condições, então minha infância eu estudei praticamente todo o período na escola salesiano, né? Entrei na segunda série, saí no segundo grau de lá. Morei sempre na Cidade Nova, então foi onde convivi muito, seja no convívio dos amigos na escola, mas também ali na Praça Saraiva, naquela localização da Cidade Nova. Foi a minha infância, muito, para mim, muito alegre, muito feliz, de muitos amigos. Então, boas recordações que a gente tem aí do nosso período de infância. E a família também te acompanha nesse meio político? Sim, a minha esposa, sim, bastante, né? Bastante, me ajuda desde o início, sempre tem me acompanhado, né? Também virou, né, hoje vereadora, né, já outros mandatos também. Meu pai e minha mãe sempre me dando apoio enorme. Os meus filhos um pouco mais afastados, né? Eu acho que talvez do período mais... Sempre tem muita pressão, né? Mas todos eles, nenhum tem vínculo partidário e nem desejam continuar na caminhada política, né? Eu tenho uma filha já de 30 anos, está formada em engenharia civil, está trabalhando. Eu tenho um menino de 22 anos, fez essa semana, né, que é o Marcelo, que está se formando este ano em publicidade. E tenho um de 18 anos, né, que acabou de entrar na faculdade também, está fazendo engenharia química, passou para engenharia, está começando a cursar. Então, também para mim, um orgulho enorme dos meus filhos e a gente pode deixar, são esses legados, né, do estudo e de
de um bom ensinamento, mas a vida política não é o chão deles, não é o ramo deles, não é o que eles pretendem dar continuidade. E a sua esposa foi através da política ou ela entrou nesse meio depois? Não, foi através da política também que nós nos conhecemos. Então, a política nos traz essas coisas boas e positivas também, foi através da política que nós nos conhecemos. E como foi para retornar à prefeitura depois dos 9 anos? Bom, todo mundo sabe, né, eu não escondo isso de ninguém, que também não era um projeto pessoal meu, né, eu estava, esse período que eu fiquei fora, uns 2 mandatos de deputado, o primeiro deles praticamente eu fiquei como secretário, né, um ano e meio como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, depois também por 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, como chefe da Casa Civil. No meu segundo mandato eu realmente estava exercendo a função como deputado também, trabalhando bastante com pautas positivas aqui da região e importantes, mas durante o período, né, de 2020, a gente começou a avaliar, e a preocupação que eu sempre tive, porque mesmo estando nesse período fora, todos os finais de semana eu vim para Rio Grande, eu continuei morando em Rio Grande, eu não me afastei, seja dos assuntos políticos, né, que é a minha atribuição como um parlamentar, mas também o convívio social, porque eu adoro Rio Grande, então para mim, principalmente quando eu estava na secretaria, muitas vezes eu saía sexta-feira de lá à noite e às vezes tinha uma reunião sábado ou domingo, eu tinha que voltar, mas eu fazia questão de estar aqui qualquer momento que tinha aí, de poder estar presente, nós estávamos aqui, né, nesse momento. Naquele período, né, do ano de 2020, na verdade, então, começou realmente a ter uma preocupação minha, que eu já vinha como membro partidário, né, de ter algum projeto que a gente pudesse apresentar para a população, que se pudesse defender aquilo que nós vimos trabalhando, né, que é um pouco de levantar a autoestima dos rio-grandinos, né, de fazer com que a gente pudesse resgatar algumas coisas importantes, porque nós vimos um momento bastante complexo realmente da situação do polo naval, né, do fechamento do polo naval, deixou um impacto muito forte e negativo. E, consequentemente, então, as pessoas também estavam muito preocupadas. E isso era um dos aspectos que me preocupava, né, de todo mundo que a gente falava, só falava em crise, só falava em ir embora. Bom, como eu disse, eu comecei a minha vida pública muito cedo, praticamente virei um prefeito com 28 para 29 anos, sem as pessoas me conhecerem, e como eu te disse também, sou muito grato a Deus pelas oportunidades que tem me dado, mesmo não estando no meu projeto, né, não estando na minha prioridade, eu entendi que deveria colaborar e realmente retribuir à cidade do Rio Grande aquilo que ela me deu como essas chances de eu poder ter passado por todas essas funções. Então, voltei num contexto de não ser o salvador da pátria, porque ninguém é salvador da pátria, mas sim num processo de fazer com que a gente possa unir a população, que a gente possa trabalhar de maneira mais profissional, para que a gente possa trazer um modelo de gestão diferente. Então, coisas que eu conheci fora, então a experiência que eu adquiri, as relações que nós abrimos, né? Então, tanto é que em 1 ano que eu retornei para a prefeitura, graças a ter passado em Porto Alegre com essa relação com o governo, seja o governo federal, seja o governo do estado, a gente conseguiu trazer excelentes notícias para Rio Grande. Eu poderia te citar algumas delas, que eram sonhos e desejos de muito tempo. Então, o meu retorno foi, para mim, eu estou muito motivado. Não foi uma coisa planejada, mas entendo que naquele momento, pela conversa que a gente teve, a parceria, seja com os partidos ou principalmente com a comunidade como um todo, eu entendi que talvez fosse o momento da gente poder retornar e colaborar e ajudar nesse processo de reconstrução dessa cidade, que é uma cidade histórica, uma cidade que tem tudo para acontecer, as belezas naturais, os recursos humanos, a população daqui é muito acolhedora. Então, tudo aquilo que eu vi como prefeito que a gente conseguiu executar, também eu via muitas coisas estavam se perdendo, e principalmente a autoestima do rio-grandiano. Então, isso, para mim, era uma coisa que mais me preocupava, e por isso decidi concorrer. Agradeço mais uma vez à população de ter me dado essa oportunidade de estar retornando como
prefeito pelo 3º mandato, né, e que a gente possa trabalhar bastante e que a gente consiga executar muitos daqueles desejos. E eu vejo no primeiro ano, como eu te disse, algumas realizações importantes, mas principalmente o apoio que eu estou tendo, o apoio da população. Então, qualquer iniciativa que a gente vai fazer, qualquer projeto que a gente lance, tem realmente a sociedade se apropriando e colaborando, porque nada se faz sozinho. Ou a gente puxa todo mundo para o mesmo lado e mesmo assim não é fácil, ou realmente se a gente se dividir, a situação fica cada vez mais complicada. Então, como eu disse, ao contrário, estou muito feliz da decisão que eu tomei, né? Alegre por estar nessa responsabilidade, preocupado com o desafio, né, que a gente sabe que não é fácil, mas motivado para que a gente consiga efetivamente, trazer essas boas notícias, como a termoelétrica, como a duplicação da 734, como a revitalização do Porto Histórico, como a revitalização dos moles da Barra, como obras importantes e estratégicas, como as estradas vicinais do nosso interior, levar asfalto, capacitação profissional, investimento no turismo, melhorar o sistema de gestão, né? Nós temos trazido parceiros importantes, né, que é um instituto, uma instituição que é a Comunitas, né, que assessora e ajuda muitos estados e muitas cidades no Brasil. A gente tem trazido para cá, trazer novos métodos, ferramentas importantes, transparência no processo. A população tem que saber quanto R$1 de imposto que ela paga, como é que revolta para o serviço público, que retorna como serviço público. Então, o que a gente deseja é que esse retorno com o serviço público, ele seja com qualidade. E eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar a saúde, nós temos que melhorar a infraestrutura, nós temos que fazer mais investimento para ter uma cidade mais atrativa e principalmente que é o que a gente tem atuado, que é no sistema de empreendedorismo e inovação, para que tenha uma cidade atrativa. Nós não vamos conseguir segurar os talentos aqui, né, os nossos talentos que são formados, se nós não tivermos oportunidade, se não tiver uma cidade com prazer, alegria, as pessoas quererem morar aqui, seja as pessoas não saírem daqui ou até mesmo a gente poder trazer de volta, né, muitos daqueles rio-grandinos ou não rio-grandinos que foram embora ou que tenha talvez essas oportunidades aqui de estar morando em Rio Grande. Então, estou muito feliz por ter voltado, né? Já passou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses praticamente, passa o tempo muito rápido, mas eu digo, sem criar muita expectativa, né? sem ter varinha mágica de achar que vamos resolver tudo, mas eu queria só te dizer isso, eu estou muito feliz pelo apoio que eu estou recebendo de todos, assim, querendo o melhor, assim, querendo o melhor resultado o mais rápido possível, porque nós temos esse grande potencial. O que nós temos que transformar é o potencial em realização. E isso depende de muito trabalho, de muita competência e principalmente de muita união. Prefeito, na tua vida pessoal, qual foi a tua maior realização na carreira política mesmo? Bom, eu só tenho alegrias, né? Acho que cada uma delas cada uma delas. Porque assim, eu não posso dizer que é a maior, porque eu nunca me projetei nisso. Eu virei prefeito sem imaginar ser prefeito, né? Eu quero te dizer uma coisa, que quando eu trabalhei muito para ser prefeito, né, e me dediquei bastante para ser prefeito, que eu gostaria de ter uma reeleição, eu decidi renunciar porque tinha um processo e eu tive que renunciar minha possibilidade de concorrer à reeleição. E eu tinha quase certeza absoluta que eu ganharia aquela eleição. A gente sentia na rua que ganharia. Então, para tu ver as relações, né? Quando eu nunca imaginei ser prefeito, virei prefeito. Quando eu imaginava ser prefeito, trabalhei para isso, não virei prefeito. Então as realizações são todas as oportunidades que como eu disse, Deus tem me dado na vida pública, eu só sou grato. Trabalho muito no dia a dia, não planejo o futuro, mas sempre aproveito as oportunidades que apareçam. Essa, como prefeito, é realmente uma das oportunidades. Não sei se eu vou ter mais oportunidades, né? Mas eu me dedico bastante, de maneira muito correta, muito honesta, né, muito verdadeiro, que é o que eu sempre gosto de fazer. Alguns até não gostam, né, da minha vontade, mas eu prefiro que as pessoas saibam de que maneira que eu trato, de maneira que eu penso, para não se decepcionar. A pior coisa que tem é a gente ter a decepção com as pessoas, e se iludir com uma coisa e depois não conseguir concretizar. Então, as realizações são todas, e a alegria minha em todas as funções que eu exerço, seja como deputado, seja como prefeito, seja como secretário, as funções que eu já exerci, e não sei por quanto tempo vou exercer, mas como eu disse, trabalho bastante para que se tiver uma oportunidade e as pessoas me deram essa chance,
estarei presente, me dedicando bastante, porque quando eu perder essa dedicação, está na hora de eu ir embora. Então, a gente vai saber o momento certo também de daqui a um pouco parar com a vida pública, que eu já estou há bastante tempo, né? Comecei, como disse, com 28 anos, 28 concorrendo, né? Mas eu já estou desde os 22. Estou completando 50 anos de idade, completei 50 anos, já vou para 51 anos de idade, então vê que eu já estou bastante tempo na vida pública, mas construindo muitas amizades, muitas relações e sempre pretendendo, sempre desejando o bem para todas as pessoas. E para finalizar, prefeito, quais são os projetos de 2022 para a prefeitura mesmo? Nós temos assim o desejo de concretizar de fato essa termoelétrica, porque isso é um projeto muito importante, vai nos trazer muitas oportunidades. E também concretizar essas obras que eu te comentei, a duplicação da 734, esses projetos da revitalização do Porto Histórico. Nós estamos trabalhando em carta consulta, né, para investir no turismo, então esse é um desejo muito importante para que a gente possa qualificar, embelezar nossa cidade, fazer obras de infraestrutura para que o vetor do desenvolvimento seja realmente um alavancador de empregos. Nós estamos trabalhando muito para a geração de emprego e renda, então desburocratizando os processos, sendo agressivo na atração de novos investimentos. Então, o meu desejo é concretizar a geração de emprego, porque quando nós temos um emprego garantido, é uma família melhor estruturada. Nós estamos trabalhando para fazer um grande projeto da importância da estrutura familiar na cidade. Quando a gente tem uma vida estabilizada, ou uma família organizada, nós temos menos problemas sociais para o gestor municipal. Quando a gente tem menos problemas, a gente pode pensar em outras coisas. Então, por isso que eu entendo que a educação e a base familiar, elas são soluções para que nós tenhamos um futuro promissor. Então, é o que eu tenho me dedicado. Claro que isso não é a curto prazo, mas eu quero plantar essa semente, deixar talvez esse legado, para que a gente possa novamente demonstrar a importância dos nossos valores. O que é certo há 5.000 anos atrás, vai ser 5.000 anos na frente. O que é certo, o que é errado. E isso é um dos aspectos assim, que a gente quer mostrar os nossos valores e deixar plantadas coisas importantes para o nosso futuro. Claro que ao mesmo tempo nós temos que correr paralelo, né, que é as coisas que são realizáveis a curto prazo, que são essas coisas que eu te digo que a gente consegue realizar e fazer, mas também gostaria de deixar esse legado plantado daquilo que quanto é importante os nossos valores, uma educação de qualidade, uma educação empreendedora, uma educação inovadora, uma educação que enxergue naqueles alunos que possam ser excelentes profissionais. Porque no futuro nós vamos ter muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho e a gente tem que enxergar muitas oportunidades. Só vamos fazer isso, investimento em educação, em qualificação dos nossos colaboradores e ter realmente uma cidade atrativa, né, que as pessoas gostem, tenham orgulho de morar, que é o como eu tenho. Então, como eu tenho, eu gostaria que todos tivessem, mas não precisa ser o nosso desejo para 2022. 2023 são muitas outras realizações e 2024 é o final aí do meu mandato. E pretende se reeleger de novamente? Não, é muito cedo ainda, né? Nós temos um compromisso muito grande, nós temos uma parceria de muitos partidos, o nosso desejo é realizações aí, fazer com que a gente consiga resgatar a autoestima e alegria e principalmente oportunidades aos rio-grandianos. Prefeito, e os novos desafios? Bom, eu tenho um desafio já que também não estava nos meus planos, né, que é a direção do partido no Rio Grande do Sul. É uma função também importante, complexa também, né, com um partido grande, também pela própria situação da distância de estar em Porto Alegre, mas de todo o processo que aconteceu, né, eu era vice-presidente, com a escolha do nosso candidato, né, que o deputado Alceu Moreira e o deputado Gabriel, com as prévias, né, foi se acirrando demais, se acirrando, tanto é que a própria situação do nosso presidente, o deputado Alceu Moreira, se afastou. Eu assumi interinamente para tentar aí, acalmar os ânimos, esse foi o meu primeiro propósito, e aí a iniciativa que eu tive é que nós teríamos uma eleição que seria final de março, naquele momento. Eu achei que nós tínhamos que ter alguma atitude naquele momento para também justificar, dar uma acalmada nos ânimos na própria escolha. Então eu levei à nossa executiva a definição de poder antecipar a eleição. Só que, claro, quando eu levei a proposta, né, às vezes a gente leva a proposta, cai sobre nós a responsabilidade. E aí foi se encaminhando, muitos ali dizendo, não, nós entendemos que é importante antecipar a eleição, até para dar
legitimidade para o novo diretório, a nova executiva, a poder definir o candidato e também as coligações, porque interinamente eu não teria legitimidade de poder discutir isso. E claro que isso está muito acirrado, né, na escolha, deputado Gabriel, deputado Alceu, deputado Gabriel. Então essa antecipação que eu propus, eu só não imaginava que cairia para mim a ser o novo presidente, que me honra bastante, né? Então eu estou nesse desafio agora. Fizemos então a eleição do diretório, nós fizemos uma também, que era uma construção que eu desejava, de fazer uma chapa de consenso. Então, mesmo tendo uma disputa, nós conseguimos, respeitando a todos, dialogando e sendo muito transparente nas propostas e nos nomes, nós conseguimos fazer uma boa representatividade do interior e tivemos, né, então, há cerca aí de 15 dias atrás, a eleição do diretório, e que no próprio diretório já me nomearam praticamente como presidente. Então, no dia de ontem, aí foi a segunda etapa, que foi a eleição da executiva, que aí também conseguimos construir, conseguimos também passar por unanimidade, né, no diretório, a nossa nova chapa da executiva. Bom, agora, como eu disse, agora nós temos uma legitimidade. Então agora nós vamos definir efetivamente como é que nós vamos adotar o critério da escolha do candidato do MDB ao governo do Estado. Uma coisa certa, que nós vamos ter candidatura, então isso está definido, está decidido. Nós temos excelentes nomes, nós temos 2 postos, né? dois nomes que se lançaram. Mas todos sabem que a qualidade que o MDB tem, nós temos aí José Ivo Sartori, né? Nós temos ex-governador Rigoto, o MDB tem uma história, né? Nós já tivemos aí, já fomos governos com o Simon, com o Rigoto, com o Sartori, né? Já tivemos com o Brito. Então já temos aí uma história, né, que nós desejamos agora, seja com qual candidato que for, ter um bom plano de governo, de um processo de continuidade e de transformação do Estado do Rio Grande do Sul. Quanto hoje está trazendo benefícios, a importância de ter um processo de continuidade. Mesmo que o MDB perdeu as eleições, o governador Eduardo Leite, a agenda dele é praticamente a que o Sartori lançou. O Sartori foi o primeiro governador a ter a coragem de dizer, bom, o Estado quebrou. Nós vamos ter que ter um outro modelo de gestão, que não um modelo que vinha gastando há 40 anos mais que arrecadava. Então isso deixou um rombo no Estado, né, financeiro, mas o principal não é o rombo financeiro, o problema todo é o serviço de péssima qualidade que o Estado vinha prestando. Então não tinha mais recurso para investimento, só a base de financiamento, endividando mais o Estado, e que a partir dessa agenda, né, de reestruturação do Estado, o ordenamento daquilo que se pretende fazer com que o serviço possa o Estado ser protagonista positivamente. Então, seja na educação, seja na saúde, mas os resultados que nós estamos sentindo e um efeito positivo e concreto é aqui em Rio Grande. A 734, que é uma obra que nós estamos há 30 anos esperando, nós conseguimos aí com o relacionamento que a gente constituiu e um compromisso que o governador tinha com a cidade do Rio Grande, e que a gente tinha, ainda quando eu estava na Assembleia, eu disse, olha, uma obra que nós precisamos fazer, governador, é realmente a 734, para resolver esse problema de gargalo que nós temos na mobilidade. Nós vamos começar essa obra, se Deus quiser, aí, final de março, início de abril, estaremos iniciando essa obra. Então, quanto é importante ter um bom projeto para que o Rio Grande continue crescendo. Então, para nós, ele é importante. Então, nós vamos continuar colocando, né, entre hoje, que estão aí à disposição do partido, entre o Gabriel e o deputado Alceu Moreira, a escolha aí do melhor critério. Bom, se tu vai me perguntar qual é esse critério, ainda nós não encontramos. Então a ideia é começar a fazer muitos encontros, né, rápido, nas próximos 10 dias, para que a gente tenha efetivamente ou um consenso entre os dois, ou pelo menos que a gente tenha aí uma definição, se vai ser uma prévia, quem vai definir, mas isso quem vai fazer o encaminhamento vai ser o diretório, com a decisão dele, para que a gente possa ter o melhor colegiado na escolha do melhor projeto que o MDB pretende colocar à sociedade gaúcha. Então, mesmo com essa responsabilidade, também nós temos lá uma executiva muito qualificada, né? Então isso me ajuda, facilita bastante, ao mesmo tempo que a gente toque a prefeitura, que a gente possa ajudar, principalmente nesse momento inicial
da campanha ou até iniciar a campanha, porque aí depois tendo o candidato, tendo o projeto posto, o partido ele não tem que ter tanta apresentação. Então isso depois a candidatura toca e nós voltamos aí ao nosso normal. Mas me honra também bastante, né? Mas no currículo também é importante ter efetivamente essa função como presidente do partido. Desafio, mas na minha vida sempre vem muitos desafios sem esperar, mas que a gente, graças à colaboração de muitos e principalmente membros qualificados que o MDB tem, se Deus quiser vai sair melhor. Bom, se vai ser vencedor, se não vai ser vencedor, é a população que escolhe. Que bom que é a população que escolhe, né? Sinal que nós somos no meio de uma democracia e que é o que nós defendemos, principalmente o MDB, que foi fundamental para a redemocratização do país, né, e que tem as suas bandeiras da democracia, da liberdade e principalmente de um Estado eficiente. Então, fico feliz de estar à frente disso e pretendo, né, colaborar também e ser um participe desse processo que a gente possa escolher o mais rápido possível. Muito obrigada, prefeito, por estar presente aqui na TV Farol, por sempre estar disponível para conversar com a gente e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que entender, estamos aí à disposição. Prazer e um orgulho para mim estar junto com vocês aqui. E os programas da TV Farol também podem ser encontrados no YouTube para você assistir quando quiser. Até o próximo Sala de Entrevistas.